little friend! It's so good to see you here again. Let's solve another IB physics question. The variation with time t of the acceleration a of an object is shown. At t equals 0, the object is at rest. What is the speed of the object when t equals 8.0 seconds? Let's go! Amiguinhos, diante do tópico A.1, cinemática, existem três possíveis gráficos, de cinemática. E para que você possa interpretá-los corretamente, porque todo gráfico precisa ser interpretado, vamos para uma pequena revisão, já explorada em outras questões de gráfico de cinemática, mas era tão curtinha que vale a pena a gente falar novamente. Lembra sempre da frase diante de uma questão de gráfico de cinemática, né? Escreve assim, Cypher vai ajudar. Pô, Cypher, basta lembrar de você? De certa forma, sim. Por quê? Se você escreve isso nessa ordem, você tem exatamente os três tipos de gráfico que existem dentro da cinemática. Espaço em função do tempo, pode ser um tipo de gráfico. Outro é o de velocidade em função do tempo. E o último é o de aceleração em função do tempo. Ok? Então você pensa, Cypher vai ajudar. É o primeiro gráfico de espaço em função do tempo, o segundo de velocidade em função do tempo e o terceiro de aceleração em função do tempo. E aí você lembra dessa história que eu te contei agora. Qual é a segunda parte da história, né? Do macetezinho. Imagina que você passou a manhã inteira sem comer nada. Meio-dia você não comeu nada. Lá para as 2 horas da tarde, você de estômago vazio decide comer uma tangerina. A tangerina está tão boa que você decide comer a segunda. A terceira. Cara, quando você está vendo, você já comeu tanta tangerina, só que a tangerina é uma fruta reconhecidamente o quê? Ácida. Tudo bem? Então, ela tem uma certa acidez expressiva. Imagina você de estômago vazio se empanturrando de tangerina. Vai chegar uma hora que essa acidez ela vai subir. Então você lembra simplesmente disso que eu te contei. Tá? Você come tangerina e ela vai descendo. Você mastiga ela, ela vai descendo até chegar ao teu estômago. Quando ela chega no teu estômago, ela bate no teu estômago, sobe aquela azia, né? Devido à acidez da fruta. Então sobe azia. Cypher, o que significa na realidade tangerina e o que significa azia? Na verdade foi só para você lembrar, tá? Que esse TG que eu estou colocando aqui é justamente a parte de tangente. E esse A significa o quê? Área, tá? Mas agora, Cypher, peraí. Não fez sentido. Tangente e área, como é que eu uso isso? Bom, passando o mouse aqui para você entender. Se for dado um gráfico de espaço em função do tempo, e você armar a tangente desse gráfico, tá? Ou seja, você calcular o slope dele, tudo bem? Você vai descobrir o que está na linha aqui de baixo, que seria a velocidade. Ok? Bom, se foi dado um gráfico de velocidade em função do tempo e você calcula a tangente, o slope, a inclinação desse teu gráfico, você vai descobrir a aceleração. Ok? Se for dado um gráfico de aceleração em função do tempo, e por acaso é o gráfico, né, que foi dado aqui, é um gráfico de aceleração em função do tempo. Então já estou até marcando ele aqui, ó. O que nos foi dado foi um gráfico de aceleração em função do tempo. Não tem como eu calcular a tangente e descer mais. Ok? O que eu posso fazer agora é calcular o que, gente? A área. Se eu calculo a área, eu vou descobrir o que está na linha de cima. Então, calculando a área desse cara, eu descubro o quê? A variação da velocidade. Eu não descubro a velocidade. Tá? Afinal, eu vou descobrir a variação que teve essa velocidade. E num gráfico de velocidade em função do tempo, a área vai descobrir a variação de espaço. Bom, se você ficou com alguma dúvida ainda, até porque eu não vou usar os outros tipos de gráfico agora, eu só vou usar o gráfico de aceleração em função do tempo, procura na pasta de cinemática, nos outros vídeos, que você possa assistir, principalmente que está envolvendo a resolução de gráfico de velocidade em função do tempo e também de espaço em função do tempo, ok? Então, nesse caso é o seguinte, tá? A minha área vai me dar a minha variação de velocidade. Mas agora vamos prestar atenção aqui. Ele está dizendo o seguinte, qual a pergunta? Qual é a velocidade do objeto quando t é igual a 8 segundos? Então eu vou procurar aqui na linha do tempo, que é o eixo horizontal, vou em 8 segundos e vou pegar esse ponto aqui, ó. Ok? Quando eu vejo esse ponto, ele bate exatamente aqui na aceleração, melhor dizendo, tá?
Na aceleração é de 8 metros por segundo ao quadrado, 8 metros por segundo elevado a menos 2. Se eu calcular a área, como é que eu calculo a área? Eu calculo a área da figura que está embaixo da minha linha. Então, eu vou calcular a área desta figura aqui, ó, até chegar o meu 8 segundos. Então, é a área dessa figura aqui. E que figura geométrica é essa que apareceu aqui pra gente, gente? É um triângulo. Concorda, amiguinho? Já que é um triângulo, eu vou dizer o seguinte. A minha área, ela é numericamente igual. Saifer, o que é numericamente igual? É o símbolo de igual e o N maiúsculo em miniatura em cima dele. A área é numericamente igual à minha variação de velocidade se eu tiver num gráfico de aceleração em função do tempo. É um gráfico de aceleração em função do tempo. Reconhecidamente a gente identificou isso. E a minha área vai me dar variação de velocidade. Tudo bem, Saifer. Agora, o que é numericamente igual? Numericamente igual não significa que é igual, e sim o número é igual. Por exemplo, tá? Geralmente, quando eu estou dentro de uma sala de aula, eu pergunto, qual é a sua idade? Aí a pessoa fala assim, 15 anos. Aí eu posso meter a mão no bolso e falar assim, olha só, estou puxando aqui 15 balas. Eu não posso dizer que 15 balas, são igual a 15 anos. Até porque bala é uma coisa e anos, idade, estou marcando tempo, é outra coisa. Agora, 15 é igual a 15. Uma coisa que é numericamente igual não significa que ela é puramente igual, e sim o valor, o número que você tem é que é igual. Então, a área é numericamente igual à minha variação de velocidade. Nesse caso, como é que eu vou calcular então essa área? Essa figura geométrica que deu ali, debaixo da nossa linha, do nosso gráfico, é um triângulo. Reconhecidamente dá para ver. Então, eu vou pegar base vezes a altura e vou dividir por 2. Saifer, quanto é que está valendo a base aqui? A minha base está valendo 8. Então, isso aqui é 8. Vezes a minha altura. Quanto é que está valendo aqui essa minha altura? Tá? A minha altura desse cara está valendo o quê? 8. Também. Então, 8 vezes 8 dividido por 2. 8 vezes 8, 64. Dividido por 2 vai me dar quanto? 32 metros segundo elevado a menos 1. É tudo para você chegar e ser feliz e marcar a letra B. Mas cuidado. Muito cuidado. Olha só uma coisinha agora e vamos analisar. Por acaso, se você foi lá e marcou o 32, tá? Descuidadamente, e é até a resposta, mas é a resposta nessa questão, tá? Olha só uma coisinha aqui que eu estou trocando até de cor para poder falar com você. Em t igual a 0, o objeto partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, o que significa? Olha para cá. A variação de velocidade, como qualquer variação, variação de espaço, variação de tempo, variação de velocidade, a variação é sempre pegar o final dessa tua grandeza física menos a inicial. Então, variação de velocidade é velocidade final menos a velocidade inicial. Tudo bem? Essa minha velocidade inicial, vamos até na realidade colocar aqui de acordo com o nosso IB, a velocidade inicial é o U, tá? Por acaso, essa velocidade inicial, por ele ter partido do repouso, o meu U é igual a 0. Então, nesse caso, a questão vai dizer que ΔV é igual a V menos 0. Pô, então vai sobrar que ΔV, na realidade, é o próprio V. O que eu quero que você tome cuidado antes de você sair para marcar direto a questão é ver qual é a velocidade inicial. Por um acaso, esse cara partiu do repouso. Então, se ele partiu do repouso, como eu estou mostrando aqui para você, ó, a velocidade inicial foi 0. Então, o que sobrou realmente que a variação de velocidade é igual à própria velocidade final. E nesse caso aqui, então, a minha velocidade final vai ser de 32 metros segundo a menos 1 também. Ok? E aí realmente confirma o gabarito letra B de bola. Mas tome cuidado então e sempre procure observar qual é a velocidade inicial, porque senão você pode descobrir a variação e ele está te pedindo a velocidade final e você simplesmente ter isso daí na múltipla escolha para marcar também. Ok, galera? Bom, ficamos por aqui nessa questão e até a próxima. Fala, amiguinho. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira entrar em contato, segue aqui o WhatsApp comercial e também o e-mail.
Don't forget to like, subscribe, and ring the bell for more Super Cypher videos.